que Schelling não se entende como filósofo do nada ou nihilista, mas como pensador da plenitude do ser panteísta, ficou claro para Jacobi no convívio dos dois em Munique a partir de 1806. Agora, ambos membros da Academia Real das Ciências da Baviera, foi particularmente um discurso em homenagem ao rei, proferido por Schelling nesta academia em outubro de 1807, que levou Jacobi a dirigir contra Schelling especificamente a acusação de panteísmo e fatalismo. Em seu discurso, intitulado Sobre a relação das artes plásticas com a natureza, Schelling havia dito inequivocamente que, cito, para o pesquisador entusiasmado, a natureza é a sagrada e eternamente produtiva força originária do mundo, a qual gera a partir de si mesma e produz laboriosamente todas as coisas. Pouco tempo depois desse discurso, Jacobi começa a trabalhar em seu livro Das Coisas Divinas e Sua Revelação, publicado em 1811. Retomando as palavras de Schelling, Jacobi entende sua fala como expressão da última versão da doutrina do idealismo, segundo a qual é de certo verdade que as coisas produzidas são isoladamente nada, mas a força originária seria ser em plenitude, ou seja, segundo a filosofia de Schelling, cito, a natureza ou a produtividade absoluta seria o único Deus verdadeiro e vivo, enquanto o Deus do teísmo seria apenas um ídolo de mau gosto, uma quimera a desonrar a razão. Para Jacobi, entretanto, que defende a alternativa ou um Deus pessoal como criador da natureza ou nada, esta variante de ontologia não escapa ao niilismo. Cito Jacobi, pois certamente está claro para alguém imparcial, ao menos que, se a natureza nada mais é do que a sagrada e eternamente produtiva força originária do mundo, que gera a partir de si mesmo e produz laboriosamente todas as coisas, mas o mundo, com tudo o que há nele, em cada momento de sua existência explícita e efetiva, não é, que então a causa produtiva desse mundo, que de eternidade em eternidade passa de uma forma do nada para uma outra forma do nada, terá de ser nada na mesma medida em que o é seu efeito. Pois a essência toda desta causa nada mais é do que o seu levar a efeito, e ela realiza em cada instante completamente tudo o que pode realizar. Seu hoje não é mais perfeito do que seu ontem, e seu amanhã não será mais perfeito do que seu hoje. Pode-se admitir que isso descreve, ainda que de forma desnecessariamente patética, a posição do naturalismo moderno, ou seja, da própria ciência moderna, uma posição que Jacobi, em várias ocasiões, aceitou como consistente e honesta. Na medida em que a filosofia iluminista, culminando na filosofia transcendental kantiana, estabelece claramente a natureza fenomênica dos objetos investigados por esta ciência, avança-se para uma aliança entre filosofia e ciência que dispensa a velha metafísica, inclusive suas pretensões ontológicas indefensáveis. Mas a admissão por parte dessa nova epistemologia de que se conhece não a coisa em si, mas o que aparece, é entendido por Jacobi como confissão de que não se conhece o verdadeiro ser, o que significa admitir, nesse contraste com a velha ontologia, que se pretende ficar com o nada. O naturalista moderno consequente é, portanto, um nihilista. Em Schelling, no entanto, Jacobi encontra a afirmação de uma identidade, um idem esse, do ser e do não ser, uma identidade que deveria ser, contudo, não a identidade do nada manifesto, mas a identidade do incondicionado e do condicionado. E é esta equação que lhe causa aversão, pois nela se esconde uma série de contradições flagrantes, como as de uma razão impessoal, de uma liberdade que flui da necessidade, etc. Se na perspectiva da ciência moderna seria de se questionar no panteísmo a projeção sobre a natureza de noções ontológicas destiladas numa tradição fortemente marcada pelo mito e pelo pensamento mágico, Jacobi contesta nele a forma inadequada de tratar do princípio divino, insistindo não haver meio termo entre teísmo e ateísmo,
ou seja, o panteísta insiste em sua afirmação da natureza e para de usar em vão o nome de Deus, ou ele abandona a identificação de Deus e natureza, com o que deixaria de ser panteísta. Nesta querela, acerca das coisas divinas, Jacob certamente representa a posição da fé religiosa, ao menos como se estabeleceu na tradição ocidental. Aliás, o panteísmo nunca passou de um sucedâneo da religião para intelectuais que, não querendo deixar de acompanhar a ciência moderna, tampouco quiseram renunciar ao discurso sobre o divino, o sagrado e o luminoso, fossem quais fossem suas razões. De forma mais ou menos transparente, esta maneira sincrética de pensar encontra defensores e seguidores até os dias atuais. Jacob encontra em Kant um aliado na recusa desse tipo de sincretismo, o que o leva a enfatizar certas passagens da obra de Kant em que esse defende a limitação das pretensões cognitivas ao campo da experiência, ou seja, das aparências ou fenômenos, a fim de deixar em aberto um espaço para a crença e a moral. O resultado decisivo da filosofia crítica seria, portanto, a expressão aguçada de uma alternativa fundamental. Cita Jacob, que o homem tem apenas essa escolha, admitir ou um nada manifesto por toda parte, ou, sobretudo, um Deus verdadeiro, que tão somente ele torna verdadeiro tudo. Não querendo aceitar a circunscrição da crença ao âmbito da consciência moral, Jacob constata horrorizado que a filosofia kantiana leva às últimas consequências o fenomenismo implícito da ciência moderna, ao recusar as pretensões cognitivas relacionadas às ideias de alma, liberdade e Deus. Com isso, ela inverte o sentido da tradição filosófica em curso desde Platão e seus precursores. Cita Jacob: se, entretanto, seguindo a instrução kantiana, recusamos as ideias como conhecimentos originários de validade objetiva, o ou anteriormente mencionado se inverte necessariamente. O manifesto nada acaba do lado de Deus e de todo suprassensível ou sobrenatural, e o único verdadeiro real do lado do que pode ser intuído sensivelmente, da natureza que somente ela se apresenta objetivamente. Para o campo da teoria, é justamente isso que a filosofia crítica empreende, deixando valer como índices de verdade e realidade no conhecimento objetivo apenas dados da intuição sensível. Como na filosofia transcendental kantiana, o conceito de natureza também é uma ideia da razão, portanto não apresentável objetivamente, não procede à conclusão que Jacob pretende tirar na sequência, a saber, que Kant mesmo, se tivesse sido consequente, ter-se-ia tornado o autor da doutrina da identidade absoluta e do tudo em um, que se manifestou com tanto brilho na segunda geração filosófica depois dele. Em teoria, Kant é essencialmente fenomenista, consistindo a revolução transcendental da filosofia justamente em defender a validade objetiva do conhecimento fenomênico, relegando ao limbo do incognoscível as pretensões cognitivas tradicionalmente levantadas a propósito daquilo que estaria além da experiência. Aliás, com sua filosofia da natureza e sua doutrina da identidade absoluta, Schelling mostra que não acompanhou efetivamente a revolução transcendental kantiana, pelo que já foi criticado por Fichte na correspondência de 1801-1802. Não por acaso, é Spinoza que se torna o herói filosófico de Schelling, consistindo boa parte de seu trabalho numa tradução do velho pensamento dogmático para a linguagem da nova filosofia transcendental, inaugurado por Kant. Jacob parece não ter tido notícia do livro de Schelling sobre a essência da liberdade humana, publicado em 1809. Neste texto, Schelling foi muito mais explícito na defesa do panteísmo, dizendo que, cito, se panteísmo não designa mais do que a doutrina da imanência das coisas em Deus, então toda visão racional deve ser aproximada em algum sentido dessa doutrina. Para Jacob, que desde os primórdios da acolhida de ideias panteístas em terras germânicas
na década de 1770, manteve contato pessoal com dois de seus corifeus de primeira hora, a saber, Herder e Goethe, o panteísmo constitui um alvo de crítica desde aqueles tempos. Entende-se assim que Jacobi aponte em 1811 justamente para aquele texto que por primeiro ousou expressar uma visão favorável ao panteísmo no contexto alemão, a saber, o mais antigo documento do gênero humano, publicado por Herder em 1774. Sob a forma da doutrina de Spinoza, o panteísmo fora inicialmente rechaçado no meio intelectual alemão, tendo sido expressamente refutado por Christian Wolff em sua Teologia Natural, de 1737. A parte dessa obra voltada contra Spinoza foi publicada em 1744, também em versão alemã, feita pelo wolffiano Johann Lorenz Schmidt, como apêndice à sua tradução da Ética de Spinoza. Essa refutação é compreensível, visto que Wolff é um discípulo de Leibniz, cuja filosofia já constitui uma reação à de Spinoza. Uma leitura favorável do spinozismo representa, portanto, uma ruptura com o preconceito fortemente estabelecido entre os alemães. Herder começa seu namoro com ideias panteístas por volta de 1769 e 70, tendo passado seu entusiasmo pelo spinozismo ao então ainda simples estudante de direito Goethe, no contato que tiveram em Estrasburgo entre setembro de 1770 e abril de 1771. No mesmo ano em que Herder estreia como defensor do panteísmo em seu mais antigo documento do gênero humano, Goethe forneceu uma versão poética do mesmo em seu romance de estreia, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Com o estímulo de Goethe, que conhece em 1774, Jacobi faz sua própria estreia como escritor com os romances Dos Papéis de Alder, de 1771, Voldemar, 1776, nos quais já defende a crença cristã num Deus pessoal com base no sentimento religioso, ou seja, já reage às ideias panteístas colocadas em circulação naquele momento por Herder e Goethe. Vindo desse contexto de confronto de seu teísmo cristão com o panteísmo dos amigos, Jacobi se surpreenderia em seguida com o que para ele constitui uma confissão de credo panteísta nas conversas que teve com Lessing em sua visita a este ilustre representante do esclarecimento alemão no ano de 1780. No relato de sua conversa com Lessing, em Sobre a Doutrina de Spinoza, de 1785, Jacobi conta como Lessing, depois de ler um poema inédito de Goethe que Jacobi lhe passara, teria dito que também, cito, para mim os conceitos ortodoxos da divindade já não valem, concordando assim com o teor da poesia de ruptura com as representações cristãs ortodoxas. Instado por Jacobi, Lessing reconhece que, se tivesse de se declarar pelo pensamento de algum filósofo, Spinoza certamente seria o mais indicado. Na continuidade da conversa, Lessing aceita a consequência do fatalismo que Jacobi aponta no spinozismo. Percebo que você gostaria de ter sua vontade livre. Eu não desejo nenhuma vontade livre. Além disso, fica claro que Lessing coloca em questão a admissão de um Deus pessoal e extramundano, um ponto inquestionável na ortodoxia cristã. O relato de sua conversa com Lessing envolveu Jacobi num escândalo que ficou conhecido como a querela do panteísmo. O acirramento dos ânimos se deve em parte ao fato de os colegas iluministas de Lessing não quererem acreditar que ele pudesse ter sido outra coisa senão um teísta, mas em parte também por se colocarem dúvidas acerca da correção do procedimento de Jacobi, visto que Lessing, falecido em 1781, já não podia fazer sua defesa. A verdadeira intenção de Jacobi com seu livro sobre a doutrina de Spinoza, entretanto, foi alertar para as consequências e os riscos da onda de panteísmo que via em formação. Mas nisso se equivocou inteiramente, uma vez que seu livro acabou por levar as ideias que pretendia combater a um público mais amplo,
contribuindo significativamente para o aumento do interesse pelo panteísmo, sobretudo na nova geração que então ainda estava em formação. Que o alerta não seria levado a sério terá ficado claro para Jacob com o lançamento em 1787 de um livro de seu velho amigo Herder, no qual este defende o panteísmo spinoziano, ou melhor, contesta que Spinoza tenha sido panteísta e muito menos ateísta. Aliás, como poderia ser considerado ateísta um pensador que vê tudo em Deus? Quanto a Spinoza ser panteísta, Herder procede com o mesmo sincretismo que Jacob estava justamente atacando. Em Deus, alguns diálogos, Herder sugere que seria possível melhorar a posição de Spinoza, livrando-o de um certo dualismo cartesiano que ainda subsiste em sua distinção dos dois atributos da extensão do pensamento. Em seu lugar, dever-se-ia deixar valer somente forças substanciais, propondo assim que a divindade se revela de modos infinitos em infinitas forças, sendo Deus mesmo força, isto é, a força originária de todas as forças, a alma de todas as almas, diz Herder. As forças que se manifestam no mundo e que constituem a natureza que observamos nada mais são do que expressão da força originária, quer dizer, de Deus, o que seria bem diferente do panteísmo. Cito Herder: vejo claramente agora que se acusou nosso filósofo tão injustamente de panteísmo quanto de ateísmo. Todas as coisas, diz ele, são modificações ou, como nós queremos dizer menos escandalosamente, expressões da força divina, produções de um efeito eterno de Deus íncito no mundo. Depois dessa defesa geral do pensamento de Spinoza, Herder se volta no quarto diálogo para o livro de Jacob sobre a doutrina de Spinoza, particularmente para o que Lessing teria dito. De saída, citando a passagem em que Lessing diz que os conceitos ortodoxos da divindade já não valiam para ele, Herder manifesta sua concordância. Cito Herder: tampouco para mim, depois que foram removidas as pedras de escândalo em Spinoza. O ser ocioso que se encontra fora do mundo e se contempla a si mesmo, como se contemplou por eternidades antes de concluir o plano do mundo, já não é para mim. Mais ainda, Herder endossa as dúvidas de Lessing com relação a uma causa pessoal do mundo, quer dizer, com relação à pessoalidade desse Deus natureza. Cito Herder: a expressão pessoa é, como você mesmo diz, meramente antropopática. Finalmente, Herder confessa que consegue avançar com a divindade pessoal, super e extramundano defendida por Jacob, tão pouco quanto Lessing. Jacob respondeu ao livro de Herder em 2 apêndices na segunda edição de Sobre a Doutrina de Spinoza, em 1789. No quarto apêndice, manifesta sua estranheza quanto à contestação por parte de Herder da admissão de uma causa pessoal do mundo. Cito Jacob: a questão era se a causa do mundo, isto é, o Ser Supremo, é meramente uma raiz eterna e infinita de todas as coisas, uma natura naturans, uma primeira mola propulsora, ou se ela é uma inteligência que atua por razão e liberdade, e nisto minha opinião foi que essa causa primeira é uma inteligência. De uma inteligência sem pessoalidade eu não tinha nenhum conceito, e estou convencido que Lessing presumia ter um tão pouco quanto qualquer homem é capaz de tê-lo efetivamente. É claro que Jacob sabe que desde a filosofia antiga existem correntes do pensamento que defendem uma razão cósmica, uma inteligência subjacente ao universo, na qual não necessariamente se encontra pessoalidade ou também autoconsciência, como se dirá a partir de Kant. Ele só contesta que então ainda estejamos pensando ou julgando por conceitos, no que se entende, aliás, em sintonia com Kant. O que está sendo contestado é a própria possibilidade de uma posição filosófica intermediária entre o autêntico teísmo e um panteísmo que identifica Deus com a natureza, negando-lhe pessoalidade, inteligência e vontade livre,
como teria feito Spinoza. De novo em sintonia com Kant, Jacob desqualifica o sincretismo entre teísmo e espinosismo como mera ficção poética. Cito Jacob: este assunto só merecia menção porque o Deus impessoal é uma carência necessária daquela filosofia poética que gostaria de pairar bem no meio entre teísmo e espinosismo, tendo encontrado muitos adeptos entre nós. Esse tipo de filosofia fantasiosa lança a mão de tudo o que lhe vem pela frente e se deixa adaptar à vaga ideia da identidade entre Deus e a natureza, apresentando-se em um discurso que relativiza os estreitos limites propostos ou impostos pelos conceitos, com o que sempre está em condição de recusar qualquer ataque como um mal-entendido. Contra tal discurso anfibológico, Jacob já havia tomado posição na primeira edição de seu livro sobre a doutrina de Spinoza, tratando-se agora de, cito, pôr sob uma luz mais clara ainda a possibilidade de um sistema intermediário entre teísmo e espinosismo e a absurdidade de sua mistura. O quinto apêndice parte então para uma explicitação desse ponto em relação ao livro de Herder. Jacob não admite que a modificação do pensamento de Spinoza proposta por Herder tenha fornecido os elementos para se retirar a acusação de ateísmo ou panteísmo, visto que se continua a dispensar uma inteligência que concebe fins e procede por causas finais. Nesse sentido, seria mesmo preferível a doutrina de Spinoza, que inequivocamente conclui que Deus, ou a natura naturans, não pode ter nem entendimento, nem vontade, um finito tão pouco, que deve ser ressaltado, quanto um infinito, e, consequentemente, recusa também qualquer causalidade final. Colocado nesses termos, Jacob pode então enunciar também assim sua alternativa fundamental. Cito: pois eu nego que possa haver um sistema intermediário, compreensível para nós seres humanos, entre o sistema das causas finais e o sistema das meras causas eficientes. O primeiro supõe uma inteligência capaz de representar fins e uma vontade capaz de elegê-los e executá-los. O segundo pode, de certo, ser pensado consequentemente, mas então se chega a um naturalismo que dispensa qualquer princípio divino, devendo apresentar-se como o que é, a saber, fatalista, ateísta e, no sentido das preocupações ontológicas de Jacob, nihilista. Mas a denúncia das tendências sincretistas panteístas no Deus de Herder não impediu que o panteísmo continuasse a angariar simpatias. Pelo contrário, para a nova geração em formação, ele se tornou uma sedução constante no enfrentamento de uma teologia considerada dogmática e antiquada. Dos que receberam a tocha do panteísmo em primeira mão, o mais representativo foi justamente Schelling, com quem Jacob cruzaria mais tarde. Em seus estudos da filosofia e da teologia no início da década de 1790, Schelling já havia descoberto para si o Platão do Timeu, com suas especulações cosmogônicas de base demiúrgica, mas também o neoplatonismo e outras formas de cosmogonia especulativa. Com a entrada de Fichte no cenário filosófico, Schelling se entusiasma, entretanto, pela filosofia do eu, em cuja defesa estreia no ano de 1794. Mas já no início de 1795, em carta a Hegel, escreve que pretende escrever algo na linha de Spinoza e que ele mesmo se tornou espinosista. Pressupondo já lido o livro de Jacob sobre a doutrina de Spinoza, Schelling reverbera Lessing, como fizera Herder em 1787. Cito Schelling: ainda uma resposta à tua pergunta se eu acredito que nós não chegamos com a demonstração moral até um ser supremo pessoal. Confesso que a pergunta me surpreendeu. Eu não a teria esperado de alguém familiarizado com Lessing, mas de certo só fizeste para ficar sabendo se ela está completamente decidida para mim. Para ti ela certamente já está decidida há muito. Também para nós os conceitos ortodoxos de Deus já não são. Minha resposta é: nós chegamos ainda mais longe do que é um ser pessoal. Nesse meio tempo, eu me tornei espinosista.
Como a continuidade da carta mostra, Schelling naquele momento ainda está pensando em termos fichteanos, mas isso mudaria a partir de 1796, quando entra em contato com os debates da física moderna na Universidade de Leipzig. Familiarizado com a linguagem transcendental de Kant e Fichte, Schelling dá uma nova roupagem às velhas especulações físico-metafísicas, mais sedutora para as novas gerações do que aquela encontrada ainda em Herder, por isso menos considerado na história da filosofia. A partir de 1797, Schelling publica uma série de livros sobre filosofia da natureza, a alma do mundo, física especulativa, princípio da identidade, etc. O que perpassa, entretanto, do início ao fim os textos de Schelling é um misto de jargão transcendental com especulações espinosistas, enriquecido naturalmente por aportes dos platonismos e das mitologias dos mais variados lugares e épocas. Este misto tem sempre algo de sedutor para a gente que não se conforma com a estreiteza do rigor conceitual da ciência e da filosofia modernas. Assim, encontram-se, por exemplo, fortes ressonâncias da filosofia schellingiana em Schopenhauer e, de certo por influência deste, ainda em certas especulações cosmológicas de Nietzsche. No caso desses dois últimos, já não se justifica falar em panteísmo, porque prudentemente se deixa de lado o ingrediente teológico da mistura, com que se atinge uma linguagem ainda mais sedutora para um público já bastante descrente. Para muitos, entretanto, noções como a de vontade como coisa em si, ou do mundo como vontade, Schopenhauer, e a de vontade de potência, Nietzsche, continuam tendo o mesmo efeito entorpecente que tem, em geral, o sincretismo panteísta. A rigor, são meros sucedâneos da religião, constituindo efetivamente sintomas da dificuldade de aceitar que em sociedades pós-tradicionais não sobrevive a autêntica religião tradicional, o que, aliás, é uma tautologia. Perdeu-se, diria Jacob, o consolo existencial que só se pode encontrar numa relação pessoal com seu Deus, mas se quer manter no discurso uma fraseologia que é teoricamente irrelevante, quando não perniciosa, e praticamente elusiva e ilusiva.